Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com a arte educadora, escritora e professora de artes da Secretaria Municipal de Educação de Natal, Cassiane Ferreira. Olá, professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. Olá, eu que agradeço a presença, obrigada. Prazer tê-la aqui nos nossos estúdios. Nós vamos conversar hoje sobre como a ludicidade, a brincadeira, a construção dos brinquedos pode ser importante também para o aprendizado não só das crianças, mas também dos adultos. Mas a primeira pergunta que eu faço à professora, como é que foi sua formação? É especialista também na área de cultura e arte barroca pela Universidade de Ouro Preto, professora de educação artística também, nas horas vagas ou no seu dia a dia, termina também fazendo palestra, também, professora? Exato, é verdade. Como é que é esse seu dia a dia nessa área importantíssima? Porque às vezes a gente acha que a ludicidade ou a brincadeira é apenas algo do estágio infantil, não é verdade? É verdade, olha só, eu sou de Teresina, Piauí, mas moro aqui há mais de 20 anos de Natal, então já sou potiguar de coração, não é isso? Então, assim, desde 2000, mais ou menos 2000, entre 2000 e 2002, que eu venho pesquisando sobre como transformar o lixo, tanto em brinquedos, como em jogos, como em material, como em peças, que possam ser utilizadas tanto por crianças, por jovens, por adultos, Então, disso aí depois vieram outros cursos, vieram os livros, por aí vai. Quer dizer que não é só a ludicidade ou o jogo do Também. Aprendizado, mas a real utilização. Exatamente. Professora, dentro dos seus trabalhos aqui, a gente tem alguns que falam sobre essa questão, esse livro, Confecção de Brinquedos e Brincadeiras da Educação Infantil à Melhor Idade. Para começar, essa questão da melhor idade é um tema bastante discutido, E quando a gente lança livro, termina ficando defasado melhor idade, terceira idade e por aí vai. Mas em relação a esse livro, Confecção de Brinquedos e Brincadeiras, esses brinquedos são feitos... A senhora acompanhou a produção desses brinquedos? Olha só, esse livro ele é fruto já de todo um trabalho, que vinha sendo feito, exatamente tanto com crianças, em sala de aula, como também com educadores, porque assim, ao longo de anos, eu vinha sempre fazendo essas peças, aí eles disseram, Cassiane, faz um livro com isso, porque vai ser ótimo para outros professores também. Então, essas peças... Elas podem ser feitas por crianças, por jovens, por adultos, pessoas de várias faixas etárias. E assim, é muito bom quando você vê, eles assim pegando todo esse material que poderia ir para o lixo, entendeu? E transformando isso, Quer dizer, eles se sentem protagonistas, principalmente as crianças, Porque muitas vezes, por exemplo, elas têm aquele outro brinquedo que é bem mais caro, Mas aí quando ela tem contato com esse outro que ela própria fez, ela própria confeccionou, então muitas vezes elas valorizam muito mais esse brinquedo, que é o popular, que é aquele brinquedo artesanal chamado. Tem essa questão um pouco da construção simbólica de, por exemplo, ela, como a senhora bem falou, ela está no processo de ver uma garrafa que talvez para ela lembre um refrigerante, um suco, algo do tipo, e agora ela vai ressignificar esses materiais, do tipo lixo. Tem a ideia da conscientização também, professora? Tem, exatamente. Como é que era feito isso? Eram os alunos com quantos anos de idade, na escola municipal? Geralmente, assim, as crianças com 3, 4 anos, elas já têm essa consciência, então... Quanto mais cedo a gente falar sobre isso, sobre essa questão da consciência ambiental de forma lúdica para ela, melhor, porque aí ela cresce já, entendeu, com todo esse, essa questão já em mente, entendeu? Então, por exemplo, quando eles são muito pequenos, precisa da ajuda de um adulto, que pode ser a mãe, que pode ser a professora, ou de um outro coleguinha um pouco maior que ela, quando eles têm 3, 4, 5 aninhos, entendeu? E quando eles são maiores, não, eles já fazem, cada um por si, eles já ajudam também uns aos outros, Isso é ótimo, tanto para a questão de socialização da criança, como também para coordenação motora, entendeu? Para autoestima, entendeu? Tudo isso realmente é super importante, E a gente percebe, entendeu? Quando tem esse contato, tanto com as crianças como com jovens, com adultos. Que tipo de brinquedos? A gente vê alguns brinquedos aqui, quando a gente fala de brinquedo, talvez
brinquedos de lata, pau, né? A gente usa tudo, usa pet, faz o vai e vem, entendeu? Faz o que chama de raquete pet, entendeu? A gente faz o bilboquê também. A gente usa muito o que? As garrafas pet, lata, usa muito papelão, né? Entre outros materiais, né? Por exemplo, que vão dar valor. Por exemplo, como papel crepom, como barbante, como jornal, entendeu? Né? Principalmente o jornal, né? É uma matéria-prima para que a gente faça esses brinquedos, entendeu? Eu vi aqui algumas danças, né, circulares, Marcha Saudade, muito conhecida. E as brincadeiras são feitas também no sentido da musicalidade também. As brincadeiras de roda, né? Que tem uns que chamam de brinquedos cantados, né? Entendeu? Quando a gente pega todas essas canções, entendeu? A música em si mesmo, a é música considerada em si como um brinquedo. Porque a gente também trabalha, tem uns que chamam de musicalização, né? Pode ser também nesse sentido, né? Que é para despertar, entendeu? Já na criança. Exatamente. Criança. Aí também dá pra gente confeccionar, por exemplo, alguns instrumentos com material reciclável, como ganzá, como maracá, como cachixi, entendeu? Aí a gente leva isso para as crianças, então elas dançam, elas tocam, elas cantam, né? Isso é muito rico. E tem brinquedos que são específicos, por exemplo, do Nordeste, de Natal? Olha, tem uns que, por exemplo, aqui em Natal, a gente faz muito o vai e vem, né? E tem também um outro que é o peão. Mas quer dizer, todos esses brinquedos, eles são eles são internacionais, porque se você for para outros países, a gente também vê esses brinquedos. Mas tem um que é o chamado barangandão, né? Que fala que ele é de origem baiana, mas aí tem uns que dizem, não, ele é de origem pernambucana, então fica, né? Às vezes muda de nome também, não é? Muda de nome, às vezes de um estado para outro, né? De uma região para outra, né? Entendeu? Você vai o estilingue, badoque, tem uns por aí vai, tem uns que chamam de baladeira. Aqui se vê muito baladeira, lá na minha terra também, lá no Piauí, entendeu? Tem, né? As crianças... Quando eu era criança também, como eu brinquei muito com isso, né? Hoje, agora menos, né? As crianças hoje, elas brincam bem menos com esse tipo de brinquedo. Então, já é uma forma de resgatar, né? E a sua investigação e o seu projeto pessoal realmente é por aí? Porque o que a gente vê, sobrinhos e filhos de amigos, realmente são as crianças. Alguns, às vezes, eu confesso, não sei se no meu ciclo de amizade, alguns, às vezes, sequer levam algum brinquedo, ou estão com um ou outro brinquedo quando vão para outro lugar. A gente enfrenta uma espécie de crise onde eles estão brincando mais nas escolas do que em casa ou não? Isso geralmente quando é na escola, as crianças pequenas, ela tem a hora do brinquedo, né? Principalmente na educação infantil. Então isso é algo super especial realmente. Em casa, às vezes, os pais não têm esse tempo, entendeu? Esse olhar, né? Aí pega um tablet e aí dá para a criança, aí ela fica horas ali brincando, entendeu? É um gasto de tempo, então, na aí realidade. Quer dizer, ela perde tempo, né? Entre aspas, podendo estar com outras crianças brincando, podendo estar, né, com outros tipos de brinquedos também, entendeu? Né? Interessante, professora. Vamos lá, vamos ver outros livros aqui. A senhora vamos passar por esses das cores. A senhora tem alguns livros que vão falar também sobre a questão da... Esse livro aí é um conto infanto-juvenil, Muro de Sabonetes. Né? Isso aí também eu uso muito com as crianças pequenas, leio, né? Faixa idade de quantos anos? 4, 5, 6 anos, mais ou menos. Mas os outros maiores também gostam, de 7, de 8, 9, né? Eles também gostam, né? E esse conto foi escrito pela senhora? Foi, exatamente. Isso aí foi um sonho. Tem a personagem principal, se chama Carol. E ela estava saindo lá da escola e foi por um outro caminho para a casa dela. E quando ela se depara com uma casa que tem esse muro todo de sabonetes. Então ela chega, fica encantada, não sabe se pega o sabonete, não sabe se leva, não sabe se cheira, né? Muitas cores, né? Aí até que chega a dona lá da casa e aí pergunta se ela pegou o sabonete, se não. Aí ela, não peguei. E por aí vai a história. Eu não posso contar, tem que ficar o ar de surpresa. Também, né? Exatamente. Professora, né? quando a gente fala em jogo, né,
essa atmosfera do lúdico, da imaginação, e parece que alguns sentimentos eles se misturam, né? Por exemplo, aqui a gente tem algumas imagens de sabonetes, né? Mas quando a gente fala de sabonete, a gente já lembra dos cheiros, do olfato, as cores. Onde tem, quem sabe, até uma criança que possa ter provado um sabonete e tal. E como é que isso é importante para a criança nesse processo de aprendizagem, professora? Esses livros eles têm esse objetivo? Quanto mais contato elas tenham, melhor, entendeu? Seja com o livro de papel, seja com o livro de pano, seja com o de plástico, porque, né, cada um deles se usa de uma forma. Tem um que é próprio para o banho, por exemplo, entendeu? Né? Isso daí a gente usa muito na hora de contação de histórias, também se usa muito na roda, né? Porque assim, quando você está na educação infantil, a roda ela é uma estratégia. Então tem todo, né? Tem todos os horários e tudo isso para a criança pequena. A roda no sentido do ciclo, isso é para ou mesmo da localização do jeito muita coisa se faz na roda, se faz no círculo, entendeu, né? Isso já é uma estratégia, porque aí todos se olham, não há nem o primeiro nem o último, entendeu? Né? Todos se veem, todos se falam. A gente, né? Isso é sempre muito bom. Eu gosto muito da roda. Da roda. E processos circulares. Não vou voltar especificamente para o livro, mas a senhora tem outros livros também que falam, como esse daqui, Brincadeiras e Brinquedos, né? Esse daí saiu pela Vozes. Esse aqui pela Voz, é mais atual. Mas fala da educação infantil também, mais uma vez falar também da melhor idade, ou da terceira idade, como queiram. Mas, especificamente, o fator lúdico, que às vezes é renegado na idade adulta, volta na idade da melhor idade, quando está na fase já da velhice, ou é algo que está constante e a gente parece que quando está na fase adulta, a gente quer deixar um pouquinho de lado e resgatar só a racionalidade, só essa parte do ser humano, do racional. Geralmente a gente pensa que o brinquedo é só para criança pequena, mas não, é para todos, né? Tanto os jogos como os brinquedos. Agora tem os que são mais próprios, né, para cada faixa etária, entendeu? Mas essa questão do lúdico, né, isso não era para ser próprio apenas dessa faixa etária, né? Era para se ir para todos os âmbitos, para todos os níveis, entendeu? Desde a criança pequena até o nível superior e tudo, entendeu? Eu acho que quando a gente, né, leva o lúdico, entendeu, para educação, né, a gente aprende com muito mais sabor, como diz Rubem Alves, com muito mais sabor, com muito mais, né, amor. Com muito mais sensibilidade, que às vezes falta, né? Pode acontecer do professor estar dando aula de brinquedos e brincadeiras, mas às vezes ele achar que essa atividade é só da criança, ele está apenas jogando com a criança, ou realmente o pedagogo, o professor da educação infantil, ele se incorpora dentro da própria brincadeira. O que você acha? O bom é quando ele faz isso, quando ele também entra lá na brincadeira, quando ele entra no jogo, quando ele participa, quando ele faz junto com a criança, com o jovem, com o adulto, quando ele também participa, né? Isso é super importante, ele se envolver. Mas a pergunta que eu faço não só vinculado à infantil ou à terceira idade, como é que a senhora acha que está a questão realmente do brincar dentro da nossa sociedade contemporânea? Hoje, cada vez mais, né, se fala sobre isso, cada vez menos se brinca, né? Entendeu? É isso em vários aspectos, né, da vida. E quando a gente tem essa consciência de que o lúdico ele é super importante na vida de uma pessoa, como ela contribui, entendeu? Como torna mais fácil, né, tanto a aprendizagem, né, como o sentido da vida, de uma forma geral. Mas a gente parece que a gente continua brincando ou jogando o resto da vida, não é verdade? É verdade, e isso é bom, quando a gente brinca, quando, né, a gente tem esse olhar. O jogo do aprendizado, o jogo do conhecimento simbólico. A vida fica o jogo melhor, do interesse não deixa de ser também, né? A pergunta que eu faço agora, talvez não esteja muito pro lado do infantil, mas pode ser que o jogo seja um pouco nocivo em algum momento? A criança nesse estágio é mais um jogo talvez sem tantas regras ou sem um benefício, tipo um jogo por funcional, ou seja, você vai receber por merecimento. Parece que esse jogo infantil é apenas esse jogo da brincadeira no sentido mais antropológico, mais humano, né? Aqui no Brasil, por exemplo, fala-se que há uma diferença, né, entre as brincadeiras e o jogo, porque o jogo ele tem regras que são mais específicas, né? Aí
Aí a gente até pode perguntar, mas quem disse que a brincadeira também não tem regras? As crianças, elas criam as próprias regras, entendeu? Então, por exemplo, lá na Europa, principalmente na França, eles usam o mesmo termo para definir brincadeiras e jogos, né? Aqui não, a gente já tem termos que são bem específicos para cada coisa, né? Se colocando separados. Exatamente, mas não que não haja regra, né? Agora é bem mais brando realmente, né? Mas assim, o bom é quando a criança brinca de forma gratuita, né? Porque também tem o que se chama dos brinquedos pedagógicos, né? Quando por trás há os conteúdos que são específicos, como língua portuguesa, como matemática. Há uma moral da história ou alguma Aí contribuição? Tem uns até que falam assim, quando se criou esse brinquedo pedagógico, acabou-se com a brincadeira. Aí eu falo, puxa, mas isso é ser muito radical, né? A gente não pode radicalizar, porque tudo tem o tempo, né? Tanto para esse tipo de brinquedo, que é o pedagógico, como para o outro, que não tem essa intenção, né? Entendi. Todos eles são super importantes na vida da criança. Mas pode ter, a senhora acha que pode ter algum tipo de brincadeira ou de jogo, sendo sinônimo ou separado, que seja nocivo? Olha, Assim, assim... Na idade infantil deve ter esse tipo de brincadeira. Quando ele vai adquirindo uma idade, é outro tipo de aprendizado. Inclusive, por exemplo, quando você vai em uma loja, às vezes você chega lá e tem uma classificação de brinquedos que são próprios para cada faixa etária, né? Eu não me ligo muito nisso, não, mas tem pais, né, que eles só compram o brinquedo, não, se for orientado. Não, isso aqui é para essa faixa etária, porque tem uns que as crianças correm risco, né, quando tem peças pequenas, por exemplo, entendeu? Então, tem que também observar isso, né? Mas eu não vejo assim, não. Por exemplo, o jogo eletrônico hoje, às vezes ele se torna nocivo para a criança, porque ela não se comunica com o outro, ela fica ali, ela não interage, entendeu? Então ela fica ali às vezes por horas, aí os pais, não, meu filho tá quieto, tá bom, deixa ele ali, né? Parece que cria uma dependência não, também, tá né? ótimo, Isso porque ele está quieto, então, né, deixa ele ali. Muitos pais fazem isso por conta de tempo, né, entendeu? Mas assim, né, sem ter esse olhar, puxa, isso está sendo prejudicial para o meu filho. Mas ele eu retruco com essa pergunta, ele termina ficando dependente da tecnologia. Às vezes fica dependente. E deixa essa brincadeira de... E aí briga, às vezes, com o pai briga com a mãe por causa desta ferramenta, porque ele quer ficar todo o tempo com ela. A ausência dessas brincadeiras em sala de aula na parte infantil pode prejudicar essa criança mais na frente? Eu creio que sim, entendeu? Né? Porque assim, brincar é o trabalho da criança. Então, se ela não faz isso quando ela está nessa faixa etária, puxa, quando for lá na frente isso vai fazer falta. Então, pode ser que ela se torne eu não gosto muito desse termo, mas pode ser que ela se torne um adulto infantilizado, porque ela não teve Faltou isso na parte uma infância, entendeu? Então, por exemplo, teve uma mãe que ela chegou para mim e disse, Cassiane, eu estava lavando louça em casa e o meu filho chegou para mim e disse, mãe, eu estou trabalhando. Aí ela chegou e disse, meu filho, você está brincando, quem está trabalhando sou eu que estou aqui lavando louça. Aí eu fui e expliquei a ela que para a criança o brincar é algo muito sério, né? A gente quando observa uma criança, ela está ali super concentrada, ela não quer plateia, ela quer brincar, né? Por a interação brincar. dela com o objeto, ela não? quer brincar pelo brincar, né? Então aí eu disse para ela, olha mãe, evite tirar o brinquedo da criança, evite, né, assim, cortar de forma brusca, né, uma brincadeira. Inclusive quando elas estão em grupo, né? Uma criança pega o brinquedo da outra. Em sala de aula isso é muito comum, né, professor? Isso é comum, entendeu? Isso faz parte realmente. Aí cabe a ela, cabe ao pai ou à mãe, ou então, se for na escola, né, observar esses momentos. Mas todos eles são super importantes, né? Quando está em grupo já tem um jogo também de relacionamento, vai aprendendo. Esse é meu, esse eu dou, esse eu não dou. E eles criam as regras também, entendeu? Né? Olha, hoje você vai ser o pai, hoje você vai ser a mãe, entendeu? Né? Eles criam essas regras, né, entre eles. No Brasil tem algumas instituições que vêm trabalhando com essa questão do brinquedos e brincadeiras. Em São Paulo tem o Instituto Brincante. Aqui em Natal também tem o Museu do Brinquedo no IFRN da Cidade Alta. E a senhora também teve uma parceria com o Instituto Federal do Campus Cidade Alta, que desencadeou na produção desse livro, né? Conta um pouquinho pra gente, a origem dos brinquedos
bem lúdico a capa, né? Como foi essa produção, professora? Para começar, esse livro é de quando? Foi lançado Olha recentemente, só, né? A Origem dos Brinquedos ele foi lançado em 2014, em setembro do ano passado, né? No IFR em Cidade Alta, né? Foi um convite de Lesson, que é o diretor de lá e tudo, que também gosta muito dessa temática, né? Então, assim, já é uma pesquisa que vem desde 2006, né? Aí eu coloquei em torno de 70 brinquedos. Aí eu falo sobre a origem, né, e curiosidade de 70 brinquedos. É assim, eu tenho uma história lá com o Museu do Brinquedo, porque há alguns anos, uma colega da Luzinha, que é uma excelente contadora de histórias, ela teve a ideia de fazer a maratona de contação de histórias. Então, desde lá, né, que eu sempre tenho participado também, e ela sempre me convida, Cassiane, você vai contar as histórias dos brinquedos. Eu falei, ótimo, eu vou, entendeu? Então, né, sempre tô indo por lá, sempre tô visitando lá o museu, sempre levo também, chamo, né, outros colegas, né, as escolas também para que façam a visitação. E aí esse livro foi... Os brinquedos que são cadastrados, que foram colocados aqui em 70, são os brinquedos que tem lá no museu ou existem outros brinquedos também? Não, esses aí, assim, eu fiz uma seleção. Todos esses brinquedos, entre eles tem artesanais, industrializados, né? Mas assim, nenhum eletrônico. Eu fiz questão de não colocar nenhum brinquedo eletrônico. Tem uns sim, que tem lá no museu, porque este museu de lá, ele chama Museu do Brinquedo Popular. Então, todos esses brinquedos que são populares, né, como pé de lata, né, como Roy, entendeu? Tudo isso tem lá, né? A baladeira, barquinho. Lá são brinquedos mais tradicionais. Exatamente. A bola, chama bola de meia, entendeu? São mais esses brinquedos que são populares, né, que são artesanais. Eu estou vendo alguns brinquedos aqui. Existem alguns brinquedos que são indígenas que foram colocados aqui ou não? Isso, por exemplo, a peteca, né? Esse brinquedo é de origem indígena e dos nossos indígenas brasileiros. Segundo alguns pesquisadores, né, eles falam que quando os portugueses aqui chegaram, eles já encontraram os indígenas brincando, né, com a peteca. Né? Claro que tinha, né, porque assim, essa palavra peteca, ela vem do tupi, quer dizer bater com a mão. Não necessariamente fosse com a estrutura que a gente tem Agora, claro hoje, né? que não é com esse material. Ele era feito, né, com restos, entendeu? De plantas, de frutos, né? Galhos, né? Aí hoje nós já temos... Hoje a nossa peteca, ela é industrializada, porque ela já é feita em uma grande quantidade, entendeu? Né? Qual é o brinquedo mais curioso que tem aqui? Olha Você só, acha eu vou que lhe dizer, na nossa sociedade a gente quase não vê mais? Olha só, por exemplo, umas mães, quando elas iam lá para a escola, a gente fazia com a criança a roladeira, que é um carrinho que é feito de lata, onde você pode colocar areia e pedra e põe um pedaço lá de barbante, fura e puxa, um arame. Exatamente. Cheguei a brincar com esse umas também. Mães aí perguntaram, professor, o que é isso? Aí eu digo, mãe, isso aqui é uma roladeira. E aí para você dizer para uma criança, olha, você traz de casa uma lata de aí a gente pede para que as crianças levem lata, para que levem garrafa, para que eles façam, mas assim Essa brincadeira é mais nordestina ou não? É a impressão minha. Entendeu? As crianças gostam muito, mas assim, muitas não conhecem, porque não tiveram a oportunidade. Às vezes os pais também não conheceram, né? Então, a criança às vezes não sabe porque o pai não teve acesso, ou a mãe. Mas olha só, eu vou falar algumas curiosidades, né, do brinquedo. Por exemplo, a bola. É o brinquedo mais querido dos meninos. E das meninas, o que é que você acha? Pois é. É a boneca. O senso comum é a boneca, né? É a boneca, exatamente. E a que é mais famosa é a Barbie. Então, tem umas crianças que adoram essa boneca e tem outras que odeiam. Então, isso é muito relativo. Vai da cultura, vai da criação. Mas você acha que isso não é uma produção cultural? Ou seja, o menino tem que brincar com a bola e a menina com a boneca? Ou realmente, desde os primeiros anos, eles engatilhando, ele já tem uma propensão assim?
Olha só, porque quem tem o preconceito não é a criança, é o adulto, né? Eu tive a sorte de ter pais que não tinham esse preconceito. Então, quando eu era criança, eu tanto brinquei de bola, como com baladeira, como com carrinho de lata, junto com meu irmão. E ele também brincou comigo de casinha de boneca, entendeu? Isso aí quer dizer, é uma coisa que os adultos criam. Isso é para menino, isso Não é tem para essa menina, relação, né? Porque a criança, ela não faz essa distinção, né? Ela brinca com tudo, né? Agora, claro, se o pai disser, não, olha, carrinho é só para menino, né? E se a mãe disser, boneca é só para menina, então, claro que eles vão seguir essas orientações. Tem algum tipo de brincadeira, e aí eu vi alguns teóricos aqui que a senhora utilizou no livro como eixo de pesquisa, que você pode identificar, por exemplo, a criança na fase infantil gostava muito desse brinquedo, então... O chocalho, por exemplo, é um deles. Um deles. A gente, né, quando coloca a criança, ela ainda não vê direito, ela ainda não enxerga, mas ela ouve muito bem. Então, quando a gente coloca esse tipo de brinquedo, por exemplo, lá no berço, ela fica atenta. A fase oral tem e por aí vai, né? Tem isso. Mas eu digo, na questão, por exemplo, a criança gostava de brincar com Lego, então ele pode ser um engenheiro, um arquiteto, gostava de brincar mais com bola, era com algo de jogar. Às vezes tem isso. Eu Eu tenho um sobrinho que desde criança, desde bem pequenininho, que ele só queria brincar com avião. Ele não queria saber de outro brinquedo, nem de bola, nada, era só avião, entendeu? Hoje ele é piloto. Né? Então ele tem essa questão também, fica no imaginário, às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes dá, às vezes não. Isso não é uma coisa, né, que se possa generalizar. Professora, muito obrigado pela sua entrevista de hoje. Infelizmente o nosso programa terminou, mas já fica o convite para outra oportunidade, né? Outros livros. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Ok, professora. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Infelizmente o nosso programa terminou, mas se você gosta de brinquedos e brincadeiras, podem acompanhar o nosso programa também no YouTube. A gente vai deixar lá, você pode compartilhar pelas redes sociais, ou quem sabe até também dar uma sugestão de pauta pelo nosso Twitter, @Educação em Pauta, lembrando, sem o C cedilha e também sem o acento, tá ok? A gente se vê na próxima semana, até lá, tchau!